Há dois casos que eu vou referir aqui, antes de nós concluirmos. Um, que foi talvez o caso mais bonito, que o Supremo definiu os contornos. O que o caso Baker Carr foi de paradigma na jurisprudência da Suprema Corte americana, este caso foi no direito brasileiro. E ele foi relatado por ninguém nada menos por um notável jurista que deu um nome a este auditório, Luiz Gallotti. Em 1950 e poucos, início dos anos 50, o Congresso Nacional aprova e põe em funcionamento a primeira comissão parlamentar de inquérito, que foi feito, não com essa finalidade, mas na realidade foi feito para investigar um dos mais controvertidos atos do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era muito amigo de Samuel Weiner, que era um grande jornalista, proprietário de jornal, um grande editor, muito inteligente. E era favorecido constantemente por empréstimos generosos do Banco do Brasil. Os adversários políticos do presidente Vargas conseguiram aprovar essa comissão parlamentar de inquérito e ela requisita vários documentos do Banco do Brasil para verificar, não só dirigido ao Samuel Weiner, mas num período de tempo que fatalmente cobriria, para verificar quantos empréstimos teriam sido fornecidos a órgãos de imprensa, entre eles o de Samuel Weiner. O Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, invocando o sigilo bancário, impetra um mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. Este acordo, faço questão de lhes dizer, está publicado numa obra, Os Grandes Julgados do Supremo Tribunal Federal do ministro Edgar Costa, e na revista Forense, volume 148, páginas 152 e seguintes. Aqui, o Congresso, o governo da República, que defende o Banco do Brasil, sustenta. Não, aqui, essas operações estão cobertas por dois fatos que a Constituição protege. O sigilo bancário e trata-se de uma questão política. São operações bancárias que o governo possui discricionariedade. Este acórdão, todos os votos aqui proferidos, eu sugiro aos senhores, e até para rememorar os grandes tempos do Supremo, leiam. São acórdãos primorosos. Foi a primeira vez que o judiciário brasileiro examina a questão do sigilo bancário, os limites dele. Mas o ministro Gallotti, o relator, Luiz Gallotti, avô da nossa estimada ministra Isabel Gallotti, tio do nosso ministro Paulo Gallotti, examina a primeira preliminar, que é fundamental. O judiciário pode examinar essa questão. E ele, com a concisão e a erudição que eram peculiares à sua excelência, o ministro Gallotti, em 6 frases que eu tenho de ler, ele diz o seguinte: e esta é a doutrina brasileira. No Brasil, a questão política tem muito menos influência que no direito americano. Disse o saudoso ministro Luiz Gallotti: desde que se recorre ao judiciário, alegando que um direito individual foi lesado por ato de outro poder, cabe-lhe examinar se esse direito existe e se foi lesado. Eximir-se com a escusa de tratar-se de ato político seria fugir ao dever que a Constituição lhe impõe, máxime após ter ela inscrito, entre as garantias fundamentais, como nenhuma outra o fizer, é a Constituição de 46, o princípio de que nem a lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Então, no Brasil, pode ser o ato da maior natureza política, estritamente política. Se ferir um direito individual, precisa ser examinado pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a questão política, e eu já estou me encaminhando para o final, em casos que envolvem principalmente o processo legislativo. Eu selecionei 2 casos aqui. O Supremo Tribunal Federal, em 16 de outubro de 85, ao julgar o mandado de segurança 20.509 do Distrito Federal, relator o ministro Otávio Gallotti. Aqui tratava-se de um grupo de parlamentares que se insurgia com a forma de constituição de um ato do presidente da Câmara que havia substituído parlamentares numa comissão parlamentar de inquérito. Muito interessante essa questão constitucional. E o ministro Gallotti diz o seguinte: os procedimentos que se cumprem no âmbito interno do Poder Legislativo, momentos e trâmites dos trabalhos que seguem o respectivo regimento interno, exaurem-se ali, no seu campo de competência. Se daí, olha a ressalva, se daí não extravasam para afetar direitos subjetivos. São os chamados ato interna corporis, questões políticas, sem que deles resulte
pela descrição mesma da inicial, era o caso concreto, a afetação do direito líquido e certo que caiba assegurar na via heróica, no caso do mandado de segurança. E conclui o ministro Galotti: nessas condições é incabível que por essa via intervenha o Poder Judiciário, na intimidade do Poder Legislativo, para determinar que se proceda a uma nova contagem de votos, em razão de dúvida quanto à primeira que se fez, tudo à base de alegações e notícias. Então, aqui trata-se de ato da intimidade do Poder Legislativo, e se exaure ali, salvo, como ressalvado pelo pai do ministro Galotti e pelo voto do ministro Otávio Galotti, se ferido, violado uma garantia individual.